Geralmente a gente sai de uma luta dizendo: Senhor, qual vai ser o dia da vitória? Qual vai ser o dia do descanso? Ninguém sai de uma luta dizendo: Senhor, eu estou esperando o Senhor mandar outra. Estou esperando o Senhor mandar um gigante maior do que esse, que eu estou ansioso já para vencer. Não. Davi estava tão cansado que ele queria chegar em casa e descansar. Mas sabe o que acontece? Quando ele chega em casa, ele encontra um cenário totalmente diferente. A cidade estava queimada. A cidade estava destruída. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira reação de Davi é chorar. Versículo 4 diz que ele chora até perder as forças. Naquele momento, Davi chora até perder as forças. E sabe o que eu acho interessante? Que as mesmas pessoas que olham para Davi podem olhar para ele e não achar que é o mesmo Davi de 1 Samuel 16. O Davi que foi ungido por Samuel, escolhido por Deus estando lá no campo. Podem olhar para Davi chorando e perdendo as forças e não enxergar o mesmo Davi de 1 Samuel 17, o Davi que venceu Golias. Quem está olhando para Davi chorando e perdendo as forças, olha para ele e não sabe que é o mesmo Davi que venceu o urso e o gigante. Sabe por quê? 1 Samuel capítulo 30. Gostaria de ler a versão da Bíblia King James atualizada, Manu. Vamos ler apenas o versículo 18. 1 Samuel 30, versículo 18. Você que está em casa é muito bem-vindo a essa transmissão. Aonde essa palavra de Deus chegar, que você receba, compartilhe com alguém que precisa receber também aí. Vá compartilhando nos grupos, convidando pessoas, porque Deus tem uma palavra para você. 1 Samuel 30, 18 diz assim a palavra do Senhor: Então Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, e também libertou as suas duas esposas. Versículo 19 diz assim: de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas de seus soldados e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Feche os olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode sentar. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o grande guerreiro de Israel, um homem muito valente, um homem forte, um homem que se levanta sempre numa condição de soldado, mas numa condição firme. Estou falando de Davi. Eu preciso dizer para você que o capítulo 27, 28 e 29 de 1 Samuel é favorável à vida de Davi em algumas situações. Davi está passando por grandes tribulações até exercer aquilo que Deus o chamou para fazer, que é reinar. E o que acontece é que nesses últimos dias da caminhada de Davi, ele está em abrigo em Ziclag. Essa cidade foi dada para Davi para o seu descanso enquanto ele estava fugindo de Saul. Essa cidade é um refúgio na vida de Davi, porque agora Davi está lutando as guerras de Aquis, do rei Aquis. E sabe o que eu acho interessante? Que Davi no capítulo 29 está tão focado na última guerra do rei Aquis, que era a guerra dos filisteus com os israelitas. E Davi tem um desejo muito forte de estar nessa guerra. Davi tem uma vontade muito forte de estar na guerra dos israelitas junto com a guerra dos filisteus. E nessa guerra o que acontece é quando Davi está indo para essa guerra, os filisteus olham para Davi e dizem assim: ele não pode guerrear, porque ele não é de confiança, ele não pode estar aqui. E o que acontece é que Davi volta para casa. Só que na verdade aquilo ali era uma providência de Deus. Davi não podia estar naquela guerra. Davi não podia estar naquela batalha. Aquela batalha não era de Davi. Davi precisava estar em casa. Por quê? Porque a sua casa, não sabia ele, estava queimada. As mulheres tinham sido levadas. Os filhos tinham sido levados. E a cidade estava destruída. Então se Davi estivesse, escute isso, se Davi estivesse
Na guerra dos filisteus contra os israelitas, talvez ele não chegasse a tempo de encontrar a família viva. Pastor, o que é que Deus faz? Deus tira Davi da guerra dos filisteus com os israelitas. E eu já começo a liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem guerra que não é sua. Não, você não entendeu não. Vou começar a pregar. Tem guerra que não é sua. Tem guerra que Deus não quer você metido no meio. Tem situação que Deus não quer você envolvido. Por isso ele usou os filisteus e diz uma palavra: Davi, está na hora de você ir para casa. Por quê? Porque você tinha uma guerra para enfrentar em casa. Irmão, você sabia que tem gente que vence as guerras da rua muito fácil, mas é dificultoso de ganhar guerras de casa. Irmão, tem gente que para os outros é uma bênção, mas em casa, muitas vezes, é outra pessoa. E eu preciso dizer para você que a primeira guerra que você precisa vencer é na sua casa. As guerras que você precisa estar focado é na sua vida, a sua vida espiritual. Pastor, mas eu quero ajudar. Você pode ajudar todo mundo desde que não se prejudique. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. O Espírito Santo de Deus está me mandando eu dizer isso aqui. Você pode ajudar qualquer pessoa desde que não prejudique você. Porque tem gente, irmão, que é tão focado na guerra dos outros, tão focado na guerra de fulano, que esquece, se prejudica. E Deus usou o povo filisteu e dizendo assim: você precisa estar em casa, porque tem guerra na sua casa que está acontecendo e que você precisa estar lá. Então, a Bíblia diz que Davi não estava em casa. E o que foi que aconteceu? Os amalequitas vieram com ímpeto. Pastor, por que os amalequitas vieram? Por causa da ausência de Davi naquele momento. Escuta uma coisa. Nós precisamos nos posicionar. Porque os amalequitas, eles descobrem quais são as nossas vulnerabilidades. Eles esperaram que Davi não estivesse. Irmão, por que os amalequitas não foram aonde Davi estava? E disseram assim: olha, nós queremos uma luta com você. Por quê? Nós queremos uma guerra com você. Por quê? Porque eles sabiam que perderiam. Eles sabiam que não teriam capacidade para ganhar e nem lutar aquela luta. Mas o que foi que os amalequitas fizeram? Eles aguardaram a ausência de Davi. Eles esperaram que Davi não estivesse em casa para que eles pudessem atacar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nas nossas deficiências, nas nossas vulnerabilidades, o inimigo, ele se aproveita muito disso para criar situações. Deixa eu falar uma coisa para você. Na ausência de Davi, eles destruíram a cidade, eles queimaram a cidade, eles levaram as mulheres cativas, os filhos foram levados. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. O inimigo não brinca de ser inimigo. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo ele veio para roubar. E ele é chamado em João 10:10 como ladrão. Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. E quando há alguma área de vulnerabilidade na nossa vida, isso fica mais nítido para ele. Eu provo para você o que eu estou falando no Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus dá uma palavra para Adão e diz: Adão, do fruto das árvores vocês comerão, mas da árvore que está no meio, a árvore da vida, vocês não comerão, porque no dia que comerem vão morrer. A Bíblia diz que o diabo se apresenta na vulnerabilidade, porque não foi com Adão que o diabo foi falar, foi com quem? Com Eva. Por quê? Porque Eva está confusa quanto ao que Deus tinha falado. Adão passou para ela, sim, mas ela está tão confusa que quando a serpente vem conversar com ela, a serpente fala assim para ela: olha, Eva, se você comer da árvore, o que é que vai acontecer com você? Ela fala assim: é certo que nós não podemos tocar. Deus já não falou isso. Deus já não falou que não podia tocar. Porque no dia que tocar, se tocarmos, podemos morrer. Deus também não falou isso. Deus falou disso: no dia que tocar, morre. Então, quando nós não temos segurança na palavra, quando nós não temos firmeza em Deus, quando nós nos ausentamos de aprender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós ficamos vulneráveis. E essa vulnerabilidade pode gerar com que a cidade em que nós estamos representando a nossa vida seja destruída. Eu preciso dizer para você que Deus quer se fazer conhecido por você. Eu preciso dizer para você que Deus tem um prazer em que você explore Ele, o reino dEle, a vontade dEle, a justiça dEle, que você conheça as coisas dEle na sua vida. Deixa eu te dizer algo nessa noite. A Bíblia diz que o ladrão vem
E ele vem para roubar, ele vem para matar, vem para destruir. Mas o mesmo João 10:10 diz: mas Jesus veio. Esse mais é porém, contudo, entretanto, todavia, está anulando a oração anterior. Ou seja, o diabo faz uma armadilha, mas Deus quebra. O diabo prepara um laço, mas Deus quebra. O diabo faz uma contenda, mas Deus quebra. O diabo prepara uma tragédia, mas fica tranquilo, porque Deus vai quebrar. Existem sentenças aqui nesta noite, eu sinto pelo Espírito Santo de Deus, que estão sendo quebradas, porque Deus veio para dar vida e vida com abundância. Algumas lições eu aprendo sobre esse texto rapidamente. A primeira lição que me faz refletir é que quando Davi chega, Davi já vinha de algumas guerras, de algumas lutas, de algumas aflições, de algumas dificuldades, e ninguém sai de uma luta esperando vir outra. Geralmente a gente sai de uma luta dizendo: Senhor, qual vai ser o dia da vitória? Qual vai ser o dia do descanso? Ninguém sai de uma luta dizendo: Senhor, eu estou esperando o Senhor mandar outra. Estou esperando o Senhor mandar um gigante maior do que esse, que eu estou ansioso já para vencer. Não. Davi estava tão cansado que ele queria chegar em casa e descansar. Mas sabe o que acontece? Quando ele chega em casa, ele encontra um cenário totalmente diferente. A cidade estava queimada. A cidade estava destruída. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira reação de Davi é chorar. Versículo 4 diz que ele chora até perder as forças. Naquele momento, Davi chora até perder as forças. E sabe o que eu acho interessante? Que as mesmas pessoas que olham para Davi podem olhar para ele e não achar que é o mesmo Davi de 1 Samuel 16. O Davi que foi ungido por Samuel, escolhido por Deus estando lá no campo. Podem olhar para Davi chorando e perdendo as forças e não enxergar o mesmo Davi de 1 Samuel 17, o Davi que venceu Golias. Quem está olhando para Davi chorando e perdendo as forças, olha para ele e não sabe que é o mesmo Davi que venceu o urso e o gigante. Sabe por quê? Porque nós temos momentos de humanidade. E nós não temos que tentar ser um Deus diante dos homens, mas nós somos um homem diante de Deus. Por isso nunca queira ser, irmão, um Deus diante dos homens, mostrar, sabe, fortaleza em tudo. Não, você tem momentos. Existem momentos de choro. Pastor, por que Davi chorou e perdeu as forças? Porque isso é humanidade. A primeira reação de Davi é chorar e perder as forças. Porque naquele choro de Davi não estava representando só aquele episódio, não. É o que ele vinha passando. Quantas vezes Davi, por conta de um chamado de Deus, fugiu de Saul para conseguir sobreviver? Quantas guerras Davi lutou e aqui ele já não estava aguentando mais? E eu quero dizer para você que a primeira reação de Davi foi chorar e perder as forças. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho um decreto de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que no versículo 4 ele perde as forças, mas no versículo 6 ele se reanima. Porque a primeira lição é chorar e perder as forças, mas eu entendo que existe algo muito maior, que é Davi chora, mas levanta. Por quê? Porque em meio ao teu choro dá para levantar. A Bíblia nos ensina em Salmo 126 que aquele que leva a preciosa semente, ele sai andando e chorando. Esse que sai andando e chorando, ele voltará com seus molhos e seus feixes para agradecer. E sabe como é que ele vai dizer? Grandes coisas fez o Senhor a estes. Estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. O que é que o salmista está dizendo? O choro não vai parar o teu propósito. A tristeza não vai parar aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. A angústia que você viveu essa semana, as guerras que você travou esses dias, não vai parar você. Você pode até chorar, mas você vai andar, e no meio desse choro Deus vai ser com a tua vida. A Bíblia diz que ele está chorando, perdendo as forças, mas a mesma Bíblia diz que ele se reanima no Senhor. Essa capacidade que nós temos de recomeçar. Sabe o que eu acho interessante? O cenário era o mesmo. Sabe o que eu acho interessante? Não tinha resolvido nada. Pastor, quando resolver, eu vou dar o sorriso de vitória. Não, o sorriso de vitória é antes. A alegria é antes. Porque nós não dependemos de circunstância. Nós fazemos a Deus, glorificamos a Deus antes de o mar se abrir. A Bíblia diz que ele se reanima no Senhor. E essa capacidade, a mesma pessoa que está triste,
A mesma pessoa que está depressiva, a mesma pessoa que já entregou os pontos, Deus está dizendo, essa pessoa vai ter coragem de levantar, vai ter coragem de se reanimar em mim, para vencer o que está acontecendo na sua vida. Por isso que eu declaro nessa noite coragem sobre a sua vida. Você que está em casa, eu declaro força. Você que está aqui, eu declaro ousadia, uma graça maior do Espírito Santo, para que você possa se reanimar em Deus e marchar firme neste deserto. Eu tenho uma palavra de Deus para você, você vai conseguir reagir. Estamos iniciando o mês de julho, e esse mês de julho vai ser um mês de você se levantar. Esse mês de julho vai ser um mês de Deus levantar a tua vida, a tua casa. Eu declaro que vai haver ânimo, força. Pastor, a situação é a mesma, mas o ânimo de Deus sobre a tua vida virá, e você vai conseguir resolver aquilo que você tem que fazer, para que Deus também possa fazer a parte dele. Davi nos ensina que o choro não vai tirar o nosso propósito, porque dá para chorar e caminhar. Diz para a pessoa que está do teu lado: dá para chorar andando. Diz mais forte: dá para chorar andando. Tem hora que não dá para cancelar o choro. Tem hora que não dá para cancelar a dor. Tem hora que não dá para disfarçar algumas coisas que estão acontecendo. Mas uma coisa é certa: o que Deus tem preparado para você, a vitória de Deus para a sua vida, só é gerada na tua caminhada. Eu vou repetir para você: a vitória de Deus para a tua vida só é gerada em meio à caminhada. Eu encontro uma mulher na Bíblia, uma mulher que é moabita. Ela está viúva, perdeu o marido. A Bíblia diz que ela chega na terra de Belém. E quando ela chega na terra de Belém, Noemi, que já era da terra, resolveu ficar em casa. Resolveu não fazer o que o Salmo 126 diz, andando e chorando. Ela decidiu chorar e parar. Mas Ruth, ela tem uma intenção, e ela olha para quem está na sua casa e diz assim: ô Noemi, eu preciso sair, eu preciso colher, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar no campo. E a Bíblia diz que ela sai e vai ao campo. Quando ela está no campo, rebuscando espigas, não sabia ela que daquele campo viria o seu resgatador. Não sabia ela que daquele campo viria o seu remidor. Não sabia ela que daquele campo ela seria a proprietária daquele campo. Sabe por quê? Porque quando você está andando e chorando, Deus garante a tua caminhada. Talvez você chegou aqui nessa noite preocupado com algumas coisas na tua vida, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, me dá uma palavra para você: vai andando no campo, porque quando você está andando no campo, mesmo chorando, eu garanto a tua caminhada aqui na terra, e algumas coisas já estão sobre o meu controle, a minha direção para você, e você será vitorioso nesta situação. Escute, Davi tem família para recuperar. Davi tem filhos para recuperar. Davi tem que apagar o fogo da cidade. Mas Davi me ensina que nós podemos fazer algumas coisas quando achamos que não podemos fazer nada. E o que é que nós podemos fazer diante de uma situação como essa? A nossa parte. Pastor, o que é que eu posso fazer diante de uma situação como essa que eu estou vivendo? Se eu só estou esperando em Deus, só é Deus que pode fazer. Sim, mas tem algumas coisas que você precisa fazer. A Bíblia diz que no meio daquela situação, Davi foi até o sacerdote Abiatar. Sabe por que Davi foi ao sacerdote? Ele procurou um sacerdote porque Davi reconhece, ele entende o princípio de autoridade espiritual sobre a vida dele. Irmãos, o ciclo de Deus na nossa vida de vitórias, ele passa por princípios. E nós precisamos estar sobre a autoridade espiritual. Nós precisamos estar obedecendo às autoridades espirituais constituídas por Deus. A Bíblia diz que Davi vai ao sacerdote, e a segunda coisa que Davi faz, ele consultou ao Senhor. Pastor, Davi consultou ao Senhor, e quando eu vi essa palavra consultar, eu entendi a diferença de consultar e informar. Porque quem informa diz assim: Senhor, estou indo. E quem consulta diz assim: Senhor, posso ir? Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele está nos trazendo a uma dependência tão grande a Ele,
que nós precisamos ouvir a Deus em tudo. Sabe? Consultar. Será que Deus tem isso para a minha vida? Será que é isso que Deus quer de mim? Irmão, Davi era guerreiro. Davi era homem de guerra. Ele podia muito bem se levantar e dizer: agora esses homens vão ver, eu vou recuperar minha família. Mas tem um segredo na vida de Davi: ele não faz nada na sua força. Ele não faz nada acreditando nele mesmo. Tanto é que a Bíblia vai dizer em Samuel capítulo 1, versículo 17, que quando todo Israel está amedrontado com aquele gigante, sem saber o que fazer, ele chega para lutar com o gigante. Davi está com pedra, e Golias grita e diz assim: eu sou algum cão para tu vir a mim com pedras? Ele olha para Golias e diz assim: ah, meu filho, você está vindo a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu não vou a ti porque eu venci urso, venci leão, não. Eu vou a ti em nome do Senhor. Eu não confio em mim mesmo, não. Quem me guarda é Deus, quem me protege é Deus, quem me livra é Deus, quem vai à minha frente é Deus, quem está garantindo o meu futuro é Deus, o meu 2022 quem está na frente dele é Deus, o meu julho quem está na frente dele é Deus, o meu agosto já está preparado por Deus. Davi está dependendo de Deus. Porque às vezes nós queremos ser independentes, irmão. Faz do jeito que quer e diz: Deus, e agora? Você não fez do jeito que você queria? Por isso que nós estamos aqui toda terça, toda quarta, toda sexta. Toda sexta não, 2 vezes de sexta, todo sábado, todo domingo. Por quê? Porque nós estamos consultando ao Senhor. Importância de estar nos cultos. Importância de estar no meio da semana na casa do Senhor, consultando: Senhor, o que é que eu faço? Sabe uma coisa que a Bíblia diz? Quando Davi consulta ao Senhor, o Senhor responde. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai responder às suas perguntas. Tem gente que chega e diz assim: pastor, eu tenho dificuldade de entender a voz de Deus. Pois eu quero declarar sobre a sua vida: se você consultar ao Senhor de todo o seu coração, Deus vai falar com você e você vai entender que é Ele. Escute o que eu vou falar. Deus tem várias formas de falar, irmão. Irmão, Deus tem várias formas de falar. A Bíblia diz que Deus chamou o nome Samuel. Sabe o que foi que Samuel fez? Correu para Eli: pois não, Eli. E esses somos nós. Às vezes Deus está falando conosco, que a gente está correndo para Eli, Deus dizendo: ei filho, não é Eli não, está falando com você, sou eu. Estava contando hoje aqui no primeiro culto que eu estava terminando um estudo que eu quero dar para a igreja sobre Jonas. E quando eu terminei, eu falei: Senhor, eu não vim hoje de manhã, eu estava terminando do repouso, estava meio afônico da voz, mas assistindo o culto. E eu terminei o culto, terminei a pregação, falei: Senhor, é esse estudo mesmo que o Senhor quer? O pastor Lucas estava pregando sobre outra coisa. Ele parou a mensagem e falou assim: ó, Jonas estava num barco e teve que jogar as cargas. Eu falei: Deus está falando comigo. Irmão, Deus está falando com você. Ele usa situações. Ele vai usar pessoas que até não são crentes, nem servem a Ele. A Bíblia diz que a resposta de Deus para Davi foi através dos filisteus: vai para casa, Davi. Tem hora que Deus vai criar a situação e é porque Ele está falando com você e dizendo: eu quero você nessa direção. Tem hora que Deus vai fechar portas para você, porque não para você reclamar ou para você dizer: ah, não deu certo aquele negócio, mas para dizer: meu filho, eu estou te livrando de algo muito pior lá na frente. Eu tenho algo para você. A resposta de Deus, eu profetizo sobre a tua vida. Só quem crê nessa noite, levante a mão. A resposta de Deus vai ser clara para você. Deus vai te guiar e te orientar. Assim diz o Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que Davi parte. E quando Davi parte, ele encontra um homem amalequita. Olha as respostas de Deus. Fique atento. Porque às vezes nós estamos desligados aos sinais. Davi ia... Outra coisa, deixa eu falar uma coisa. Quando Davi estava orando, dizendo: Deus, eu vou perseguir minha família, não tinha um Waze para dizer: os amalequitas estão aqui, não. Mas quem consulta ao Senhor, Deus mostra o que está em oculto. Clama a mim e responder-te-ei. Além de te responder, eu vou anunciar coisas grandes e ocultas. Você não sabe onde é que está a tua família, não, mas eu sei, eu estou guardando ela lá. Davi não sabia onde a sua família estava. Davi não sabia, escuta, Davi não sabia o que estava acontecendo com a família dele. Por mais que nós guardemos, sejamos um bom pai, guardemos os nossos filhos, mas proteção só quem pode dar.
Só quem pode dar proteção é? Enquanto você está consultando ao Senhor, Deus está guardando os teus. Enquanto você está consultando, está aqui na casa do Senhor, buscando, adorando e exaltando o nome dele, Ele está lá pegando os teus filhos que poderiam ser vulneráveis para um assalto, para algo acontecer, e a mão de Deus está todo dia lá, ó. E você olha assim e diz, meu Deus, e aí? É porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no meu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou livrar, eu vou guardar, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você nem teus filhos vão ser atingidos, assim diz o Senhor. A Bíblia diz que Deus começa a mostrar. Davi vai. E sabe o que acontece? Ele recupera tudo. Houve um tempo de perca. Houve um tempo de abatimento. A Bíblia diz que quando Davi estava naquele local, até os do exército dele pensavam em apedrejar ele. Mas houve um tempo na vida de Davi chamado tempo de restituição. A Bíblia diz que Davi começou a recuperar tudo. Tudo que foi levado. Eu tenho uma palavra de resposta de Deus para você. Porque quem está com os ouvidos abertos e está ligado com Deus, Deus está falando. Você vai recuperar. Haverá restituição sobre a tua vida. Oh meu Deus, haverá restituição sobre a tua casa. Haverá restituição sobre a vida dos teus filhos. Haverá restituição. Você vai recuperar. A Bíblia diz, recuperou Davi tudo. Sabe o que eu acho interessante? E agora eu caminho para o fim. Davi estava cansado ao chegar em Ziclague. Davi estava aflito. Sabe quando você está numa situação e diz assim, se piorar não tem como. E tem hora que piora. A Bíblia diz que o barco estava no meio do mar, as ondas levantavam e o vento era contrário. Quando os discípulos pensavam que estava bom, a Bíblia diz que a água começou a entrar no barco. Então tem hora que você acha que não pode piorar e ainda piora. E você pergunta, Deus, por quê? Deus, por que essa situação? Por que eu estou passando por isso? Deixa eu falar uma coisa para você à luz da Bíblia. O nível de provação que você passa revela o nível da glória de Deus que vai se apresentar a você. Você não entendeu? Mas eu vou explicar de novo. O nível de provação que você passa revela o nível da glória de Deus que vai apresentar-se a você. Pastor, Davi está cansado. Pastor, Davi está tão cansado. Davi está tão exausto. Que quando Davi chega em casa, ele só quer descansar. E por que, pastor, que quando Davi quer descansar, por que ele enfrenta outra luta? Pastor, por que eu venho anos lutando, tentando? Porque a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. E se a sua estrutura está passando por isso, é porque quero parabenizar você. Você tem estrutura. Deus está formando você. Deus está te dando estrutura. Porque na área dessa deficiência é a área que Deus vai usar. Não, você não está entendendo não, mas eu vou começar a explicar. Essa deficiência que você está tendo financeira é porque Deus vai usar as tuas finanças para abençoar o reino dele. Essa deficiência que você está tendo no teu casamento é porque Deus vai usar o teu casamento para ajudar outros casais. Essa deficiência que você está tendo na sua casa é porque Deus vai usar a tua casa para abençoar outros lares. Escute, eu preciso declarar sobre a sua vida a verdade da Bíblia nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando Davi chegou em Ziclague, a cidade estava destruída. E quem olha diz assim, Davi, depois de tantas guerras, perseguido por Saul, teve que se fingir de louco, de doido na casa de Aquis para não morrer. Teve que estar infiltrado no meio do povo inimigo para pedir abrigo. E agora chega em Ziclague, mais luta, mais dificuldade. Parece que esse tempo não vai cessar, não vai passar. Só que Deus estava com um drone do céu olhando para Davi, dizendo, Davi, fica tranquilo, Ziclague é o último estágio da prova na tua vida, porque depois dele você vai ser rei.
Depois dele, a coroa vem sobre a tua vida. Essa é a última guerra de Israel contra os filisteus, até eu te fazer rei sobre Israel. Você não está entendendo porque tanta coisa se levantou, mas Deus está me usando, dizendo, fica tranquilo, essa é a última. É o último estágio de provação, só para te colocar onde eu quero. Lá vai ter outras lutas, viu, irmão? Não fica sem não. Glória a Jesus. Que é o companheiro do crente, é a luta e o Espírito Santo. O Espírito Santo anda com a gente todo dia e a luta também. Quando sai uma, empurra a outra e diz, agora é minha vez. Ela diz, não, mas não posso não. Aí ela diz, se apertar um pouquinho, dá nós duas juntas. Aí vem duas. Glória a Jesus. Aí você, eu te repreendo em nome de Jesus. Ela diz, me repreenda não, que eu vim em nome dele para aperfeiçoar você, fazer você orar, dobrar o joelho. Senão você estava na praia agora, tomando água de coco, comendo tapioca, mas você está aqui hoje porque você está precisando. Aí eu vim em nome do Senhor para vir sobre a sua vida, para lhe ajudar a caminhar em Deus. Se prepara, Davi. Tem um nível de exaltação muito alta. Eu vou te colocar em lugares mais altos. Eu vou te colocar em lugares maiores. Não para você, mas aquilo que eu prometi 15 anos atrás, Davi, chegou o tempo do cumprimento da promessa. Eu quero declarar sobre a sua vida. Nenhuma das palavras do Senhor vão cair por terra. Isaías 40 diz que seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Todas as promessas que Deus te fez, chegou o tempo de Deus cumprir. Tudo aquilo que Deus falou para você, chegou o tempo de Deus cumprir. Tudo aquilo que Deus te prometeu, eu sei que em alguns momentos você não entendeu a voz de Deus, mas Ele está alinhando você à voz dEle, dizendo, o que eu falei, fica tranquilo, chegou o tempo do cumprimento. Chegou o tempo da exaltação, chegou o tempo de algo diferente acontecer e o meu nome ser glorificado, assim diz o Senhor.